Sejam bem-vindos ao segundo dia de atividades do segundo encontro de gestão de viagem do Grupo Casablanca Turismo. Em nome do Grupo Casablanca Turismo, agradecemos às empresas que estão tornando possível a realização desse encontro. Latam Airlines, Hotel Sonata de Iracema, Abreu, Assiste Card, Cores, CVC, Fábrica de Viagem, Mactu e Trend. Neste momento, teremos o painel sobre gestão de viagens de sucesso, mediada pela senhora gerente corporativo Brasil do Grupo Casablanca Turismo, Gisela Maranhão, e terá como convidados a senhora gestora de viagens da AMIL, Jaqueline Silva, e a senhora gestora da filial Casablanca Turismo em Recife, Camila Buzzi. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui. É muito importante para a Casablanca Turismo esse evento, porque é através dele que a gente se diferencia, né? Aqui a gente tem clientes, parceiros do trade, parceiros fornecedores, e enquanto a gente consegue unificar uma informação, a gente consegue crescer no mesmo rumo, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho é uma parte de um resumo do que a gente fez ontem, alguns não estavam, e mostrar o que é que diferencia uma empresa como a Casablanca Turismo, uma TMC de uma agência de viagem, e depois passar para um caso de sucesso, né? Jaqueline está aí com a gente já um ano e alguns meses, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre implantação, sobre como aconteceu, né? A paquera, o namoro, e ainda não teve a briga, né? Ainda não chegamos na crise dos 7 anos, né? Primeiro eu queria trazer números para vocês, tá? Esse número que eu trouxe ali, que eu botei em vermelhinho, bem discreto, é o que foi feito de viagens corporativas no primeiro semestre de 2014. A gente está falando do número de 6,4 bilhões de reais investidos em viagens corporativas. Será que é relevante isso, né? Se a gente pensar que isso é até o segundo maior custo da sua empresa, ele pode chegar a ser até o segundo maior custo da sua empresa. Será que isso é relevante? Tá? É importante, eu não sei porquê, eu não consigo entender ainda algumas lógicas da cabeça de alguns gestores de não entender a relevância de viagens dentro da empresa. Eu não sei se o número vem junto com algum outro número da empresa, gastos com coisas supérfluas, só pode ser, porque não tem, algumas empresas não olham isso separadamente, olham isso como custo de um setor, custo de um setor. Será que ele não está tão grande dentro da empresa que a gente tem que isolar esse custo do setor para a gente analisar isso de forma mais profunda? Enquanto a gente não fizer isso, a gente realmente não vai conseguir trabalhá-lo, né? Isso aqui plagiando um pouquinho o seu Henrique Sérgio, que acaba de chegar. Já dizer para todo mundo que eu estou atrasado. Não, nós estamos com o relógio adiantado, me desculpe, senhor Sérgio. Ele falou ontem sobre a evolução de uma agência de viagem, de agência de turismo, que passou por um momento que se dedicou mais ao corporativo, e agora nós somos uma Travel Management Company, que não somos mais uma agência de turismo corporativo. A gente é um pouco ou muito mais do que isso, tá? Aqui a gente vê um dinheirinho voando e um porquinho poupando, né? E aí eu fiz um trocadilho do que é um AVC e o que é uma TMC, né? Ali a gente fala de agência de viagem corporativa e a Travel Management Company, que tem uma função de consultor e não de emissor, tá? Como uma TMC pode ajudar a empresa de vocês? Trazendo economia e trazendo segurança. Economia como? Um dos pontos mais importantes da
da gestão de viagem é isso aqui, é a política de viagem. A TMC, ela tem uma função de trazer para a empresa as melhores práticas de política de viagem do mercado, aplicá-las à realidade da empresa, implantá-las e mantê-las, para trazer economia, certo? Trazer tecnologia de integração, isso aqui, a Casa Blanca tem se esforçado muito nesse sentido, trazendo bastante tecnologia para fazer a diminuição do processo manual, processo de conciliação, conferência, etc. Benchmark, a gente precisa sempre de ter um referencial de quem tem o domínio no mercado. É muito fácil isso, se eu estou em contato com várias empresas, eu sei o que está se praticando no mercado, eu sei o que o fornecedor está praticando no mercado, eu sei o que eu posso tirar do fornecedor para vocês, né? Segurança dos viajantes, que foi falado ontem, acho que foi o Lúcio que falou ontem sobre isso, a gente saber onde eles estão para poder ter acesso a eles com mais rapidez, com mais agilidade. Aquela questão de você comprar online e você perder o controle disso, ou você tem que ter uma estrutura grande dentro da sua empresa que custa, né, à toa, porque você pode ter isso dentro do TMC que não vai gerar um custo para vocês, um custo de viagem. Geralmente, se bem trabalhada, se uma TMC que trabalhe bem, isso vai trazer economia, não custo. Tecnologia de informação, não adianta nada você ter uma geração de dados, você hoje tem que gerar informação. Dados sem sentido não adianta. Hoje em dia se fala muito de Big Data, mas não adianta. Dados você tem que saber, não só, você tem que tê-los e tem que saber interpretá-los. E tem que tirar um proveito disso. Porque senão não adianta você ter um monte de dados. E a gente tem essa expertise, a gente trabalha para isso. Então, essa é uma das nossas funções. Negociação com fornecedores, isso é uma função básica da TMC. E outra coisa que a TMC é muito importante para a empresa é comunicar. É isso que a gente está fazendo aqui agora, né? É a gente trazer o que tem de moderno, a gente trazer o que tem de mais recente no mercado. A gente investe muito em formação na Casa Blanca Turismo. Esse ano a gente já foi para dois congressos e eventos fora do estado. Eu fui pessoalmente para o GBTA em Los Angeles para estar perto do que tem de mais moderno, do que tem de melhor em gestão de viagem corporativa, para poder trazer as novas práticas para vocês implantar de forma eficaz na empresa de vocês. Isso aqui é um pouquinho do que a Casa Blanca tem, tá? Isso é o que a gente faz de diferente do mercado. A gente, desde o ano passado, começou a trabalhar o Selo Viajante Consciente, que é um projeto onde a gente, junto às empresas, junto aos setores de viagem das empresas, e um pouquinho mais, a gente precisa chegar um pouquinho mais do que o setor de viagem da empresa, a gente implanta uma consultoria de viagens para poder trazer redução de custos da empresa. Essa é a função do Selo Viajante Consciente. Eu não vou mais me aprofundar muito não, porque eu acho que já estou estourada, graças a Deus ainda não começaram a mostrar a placa, mas eu tenho consciência que hoje tem festa, tá certo? Atendimento ao agente, mesmo que não haja necessidade, mesmo que a empresa não tenha números suficientes para a gente ter 2 pessoas trabalhando com ela, a gente sempre tem 2 consultores trabalhando, 2 emissores trabalhando, para que quando um não estiver, o outro saiba exatamente o perfil da empresa com que ele está trabalhando. Sala VIP em Fortaleza e Recife, todas as 2 salas VIPs possuem balcão de atendimento, a Fortaleza 24/7, e executivos com acompanhamento coaching. A gente hoje é a única empresa do Brasil que está fazendo um desenvolvimento coaching com os executivos de contas da gente, com o sentido de deixá-los
muito, muito bom para vocês, tá? Como fazemos, eu já dei um resumo anteriormente, analisando a sua empresa, a gente senta com vocês, faz uma anamnese, busca dados, depois a gente, junto com vocês, desenvolve um plano estratégico, faz uma implantação e faz uma manutenção com busca constante por melhorias. Não é só manter, é estar buscando sempre melhorar, certo? E como você pode nos ajudar a ajudar vocês? Nos colocando dentro da empresa de vocês, tá? A gente tem cada vez mais necessidade de estar junto da empresa de vocês, de ser um setor da empresa de vocês. Porque a gente precisa saber quais são os planos de vocês e como a gente pode ajudar a vocês a atingir esse plano. Geralmente as empresas, nos planejamentos estratégicos, elas buscam definir suas metas, e dentre elas metas financeiras, inclusive com redução de custo ou com controle de custo. E no setor de viagem corporativa, eu acho que um consultor pode ajudar vocês bastante nesse sentido, e é o que nós somos consultores para vocês. E agora eu vou começar a passar a palavra, né? Eu queria saber... Jaqueline, pega um microfone aqui atrás, por favor. Eu vou me sentar, tá? E queria saber, eu vou fazer uma dobradinha. Jaqueline vai falar como a nossa cliente, e Camila foi a pessoa que fez a implantação da Casa Blanca na AMIL. Ela fez a implantação do nosso trabalho dentro da AMIL. E a gente vai contar um pouquinho da história. Eu queria que a Jaqueline contasse um pouquinho da história e dissesse pra gente o que é que ela valoriza no trabalho de um fornecedor de consultoria em viagens. Bom dia a todos. Assim, eu não, nem sendo a pessoa mais otimista do mundo, eu conseguiria me visualizar nessa situação aqui. Porque, assim, como muitos de vocês, o ano passado eu estava aí, e eu cheguei aqui, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, eu cheguei aqui, eu não sabia nem o que significava TMC, né? TMC, eu anotava tudo. Cheguei em casa, fiz o maior, hoje eu vou buscar, e aquela história, né? Conhecimento e dinheiro não faz mal a ninguém. Então, hoje eu estou muito feliz, nervosa, lógico, né? Por estar aqui. Mas assim, quando Gisela, a maluca da Camila, disse assim, Jaque, você vai? Eu disse, Camila, o ano passado foi Luciana da Gran Marquise. E aí, pelo amor de Deus, ela disse, não, Jaque, vamos lá. Eu fiz, então tá, eu vou falar do que eu gosto, do que eu aprendi, e enfim. Ontem eu fiquei mais tranquila porque uma das primeiras perguntas que iriam me ser feitas é o que você como cliente valoriza no TMC? E aí eu tinha colocado definir isso em uma palavra vai ser difícil, mas então eu defini parceria, né? E aí o Lúcio, quando veio ontem, falou sobre parceria e tal. E parceria para mim significa, um resumo, abre-se um leque, e aí nós resumimos em bens comuns, interesses comuns, né? E aí a parceria tem a confiança, tem o comprometimento, tem um monte de coisas que vocês podem colocar aí dentro disso. Eu falando em parceira, eu estava procurando ela, Socorro Bucar, que é minha parceiraça. E aí a gente sentou, né? Camila foi lá e me foi feita uma proposta para tirar as férias da menina que fazia. Nós trabalhávamos com 2 agências lá. E assim, quando ela ficou de férias, que me chamaram para fazer isso, eu percebi que o trabalho dela poderia ser melhorado. Aí foi quando Camila, a gente começou a conversar, ela foi lá, a gente conversou. Uma gestão de viagens que não tinha. Nós temos a nossa matriz, que é em São Paulo e Rio, e eles já faziam isso, mas nós aqui no Nordeste, nós não tínhamos isso. Era feita de uma forma muito arcaica.
E aí, quando a Casa Blanca chegou, que meus olhos brilharam, né? Que, olha, nós vamos poder fazer a gestão e aí vamos usar a sua política de viagem. Foi montado um perfil para a AMIL dentro das nossas necessidades e dentro da possibilidade da Casa Blanca. E aí começou o namoro, né? Toda aquela história de vamos melhorar, vamos ver fatura, vamos ver isso, vamos ver aquilo. E hoje nós temos uma gestão de viagem dentro da política. É muito importante que a empresa de vocês tenha uma política de viagens, porque nós batíamos muito por conta de antecedência, por conta de várias coisas. Inclusive, Gisela, quando você falou em viajante consciente, essas coisas, o próprio Fábio falava que ele olhava aquilo ali e não valorizava não, porque ele pensava que era sustentabilidade, alguma coisa assim. Eu disse, não, venha cá, é isso, aquilo, e fui explicando para ele o que era. Mas nunca nós tivemos problema algum. Isso, final de semana, a hora que fosse, porque é aquela história, os superintendentes, diretores, eles hoje estão num lugar, amanhã estão em outro, e aí, assim, tem que ser para ontem. E nós nunca tivemos problema algum com isso. Lógico, né, que por conta de Socorro, Camila, Bucá e Rodolfo, coitadinho, sofreu demais com isso. Eu queria que Camila falasse um pouquinho sobre o processo de implantação. Graças a Deus. Bom dia. O processo de implantação da AMIL foi um aprendizado para mim também, porque foi o meu primeiro grande cliente. Nunca tinha feito uma implantação a esse nível. E eles tinham duas agências dentro, na verdade 3, porque a de São Paulo, a que atende São Paulo, também fazia um pequeno atendimento para eles, mas que não estava suprindo as necessidades deles. Ou seja, eles emitiam somente os bilhetes. E o que eu propus para eles foi fazer justamente um trabalho diferenciado, né, pela taxa de serviço que era cobrada, que eu achava que não era adequada. Eu propus uma que eu achava que atendia melhor as necessidades. Eles são clientes que eles têm um perfil de viajante bem diferenciado dentro da empresa. Tem pessoas de alto nível viajando, tem pessoas de um nível inferior também viajando. Então, eles têm essa necessidade de fazer essa diferenciação entre os próprios funcionários da empresa. Então, o que a gente fez foi dentro do próprio sistema, que eu acho que foi o que facilitou muito, foi o Reserve, que é onde a gente pôde implantar todas as políticas. Quando a gente fala de política, não é nada escrito, é algo que funciona já diretamente dentro do sistema. Então, você põe lá qual é a antecedência mínima que esse passageiro vai ter que fazer a solicitação, como é que ele vai ter que fazer essa compra. Já não existia, por exemplo, não existia muito das pessoas quererem comprar em determinadas companhias aéreas porque tinham programas de fidelizações dos passageiros. Então, o sistema ele já faz com que isso seja observado, porque antes, quando você não tem controle, você não sabe quem é que está fazendo esse tipo de escolha, por conta de interesse pessoal. Quando você coloca isso no sistema, você passa a observar. Então, o sistema ele é como se fosse um dedo duro. Ele aponta todo mundo na empresa que não está cumprindo a política. Porque existe um relatório onde sai lá quem é que não cumpre antecedência, quem é que está escolhendo a empresa que não tinha o melhor valor naquele dia. Logicamente, existem exceções. Às vezes, existe um bilhete mais barato, mas a pessoa precisa chegar numa reunião num determinado horário, então ela vai precisar pegar um voo mais caro. Só quando você tem esse controle, você consegue minimizar isso. Você consegue fazer com que as exceções sejam realmente exceções, e não o contrário, que era o que acontecia lá, por exemplo. Então, foi muito essa parte de controle. Eu acho que o mais importante foi encontrar alguém que quisesse fazer esse trabalho junto com a gente, porque às vezes as empresas elas desconfiam do trabalho que a agência de viagem está querendo implantar. Eles acham que a gente está fazendo algo que em prol somente da nossa agência, e não é. Porque somos metidos, né? Por que quer saber disso? Exatamente. Não vou dar números não, porque não, no meu número não dá não. Exatamente. Como é que a gente faz uma consultoria sem números? É impossível, né? Agora, já que eu queria saber como é que foi, obrigada Camila, queria saber como é que foi o trabalho de vocês interno. Eu acho que tem muita gente aqui nessa dúvida, de internamente na empresa, como é que vocês conseguiram começar a conscientizar, como é que vocês conseguiram começar a comunicar, né? Que aqui agora o negócio mudou, o bicho pegou, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso aí. Então, na AMIL já existia a política de viagens que muitas pessoas não conheciam. E aí, quando a AMIL foi comprada pela United,
que é um grupo americano, dentro da própria United existe a política de viagem e existem as regras de compliance. E aí, dentro dessas regras, foram impostas muitas coisas. E aí eu entrei, fui lá para a intranet, fui pesquisar, fui buscar, e aí eu montei não é nem uma planilha, eu montei um documento, e aí mandei para os gestores de cada setor, porque nós temos muitos centros de custos, nós temos muitos CNPJs, e aí eu peguei as pessoas principais, os gestores, e mandei, olha, a partir de hoje é assim, e se não for feito dessa forma, vai cair para o compliance, e quem vai aprovar é eles, porque nós lançamos todas as nossas passagens, solicitações dentro de um programa que existe na ANIL, que é o ME, que é o Mercado Eletrônico. Então eu só posso emitir, eu só posso fazer alguma coisa com a autorização do ME, que cai para o gestor, e se ele não conscientizar a equipe dele que na próxima semana nós teremos um encontro das pessoas da DECOP que vão para Recife, que isso tem que ser feito com antecedência, no mínimo de 10 dias, que é o que o compliance impõe, vai cair para o compliance e o gestor vai ter que justificar isso. Então, teve, de uma certa forma, quando o Jaque falava, ninguém acreditava, né? Mas aí, quando eu montei todo o esqueminha, que lancei para os gestores, que não sou eu, é o compliance que está dizendo isso. Se você organizar o seu treinamento com antecedência, a gente pode negociar a hospedagem, a gente pode pegar a passagem aérea mais em conta, vai cair para o seu centro de custo. Então, tem que ser feito esse trabalho de consciência para os gestores. Mas você teve algum apoio, vamos dizer assim, algum diretor que comprou a briga com você, algum gestor que disse, vamos junto, para poder implantar isso lá? Porque geralmente a gente precisa de uma voz mais forte, porque tudo que a gente vai mudar dentro de um processo acomodado, de um processo repetitivo acomodado, ele vai gerar incômodo em determinadas pessoas. Que é a questão do, vou viajar tanto, por conta da fidelidade, né? Eu vou querer ficar naquele hotel porque, porque eu já conheço o hotel, eu já gosto daquele jeito. Então, aí o que eu fiz, eu disse, olha, todas as empresas hoje, elas têm fidelidade, cadastre-se em cada um. Então, porque não adianta querer viajar só em um. E incrível, eu vendia o produto para um pessoal, mas eu nunca tinha viajado, né, Camila? Nunca tinha. Mas hoje eu digo assim, não, hoje viaja assim. E no reserve, quando eles pedem alguma coisa que eu não compro a passagem mais em conta, tem lá que eu já sei de qual. É voo mais barato, tem horário incompatível. É a justificativa. Sempre. Sempre. Então, assim, buscar quem nos deu, que de uma certa forma sempre foi Fábio Frank, que é o meu gerente administrativo, e nós tivemos, na época de implantação, na época que foi tudo começado, nós tínhamos o nosso superintendente, que era Dr. Alfredo, que ele é que nós comprávamos o assento conforto, e assim, nós tivemos esse respaldo, mas Fábio é quem, vamos lá Camila, a gente sentava junto, a gente conversava, e ele deu todo o apoio. Então busque uma pessoa que acredite em tudo, no seu trabalho principalmente, no trabalho que está sendo feito, que confie, porque a confiança é muito importante. No caso, eu confio, Fábio até fala, né, diz ela que qualquer dia desse, no lugar de eu trabalhar na AMIL com um crachá da AMIL, eu vou trabalhar com o crachá da Casa Blanca, porque quando ele me chega para fazer, não, Fábio, não é assim não, é assim, é assado, está sendo feito esse trabalho, né, Camila? Uma vez que nós tivemos a oportunidade dos 4 conversar. Mas busquem. Se não tiver política de viagem, façam. Procurem uma pessoa que apoie o trabalho de vocês, que comprem a briga, que vale muito a pena. Quando chega o final do mês... Pega o microfone, Quando chega o final do mês, que eu vejo os relatórios
hoje que eu monto tudo bonitinho. E detalhe, viu? Antes eu prestava só a Fábio para mostrar o nosso diretor. Hoje não, hoje vai para São Paulo. Bom, aí eu queria exatamente aproveitar essa deixa para perguntar a Camila como é que ela estrutura o acompanhamento junto à Mil. Já que ela teve um interesse muito grande em aprender, isso para mim facilitou bastante, né? Eu passo hoje as informações para ela, eles têm uma necessidade muito específica dentro da empresa de mostrar resultados, então ela já me diz quais são os dados que ela precisa para que eu possa puxar através dos nossos relatórios e mandar para ela, para que ela insira isso numa planilha já customizada da própria Mil para mostrar esses dados. E é uma empresa que todos os meses, entre o dia 1 e o dia 5, né, do mês que vai começar, apresenta isso para todas as empresas e realmente considera o custo em viagem um custo que tem que ser observado e que tem que ser trabalhado. E a gente conseguiu fazer uma redução muito grande de valores. Vocês têm ideia de percentual? 40%. 40% de redução, só mudando o tipo de taxa de serviço que eles utilizavam, fora as outras reduções, como, por exemplo, eles já tinham acordos comerciais das matrizes, que nunca tinha sido utilizado nas filiais. E eles não tinham nem sequer o conhecimento de que isso podia ser feito. Então, hoje eles já utilizam todos esses acordos comerciais que são integrados no nosso sistema, no próprio Reserve, e com isso o percentual que eles conseguiram foi ainda maior do que o de 40%. E Fábio é uma pessoa muito importante lá dentro, porque ele é uma pessoa que ele quer crescer e ele conseguiu ver na redução dos custos de viagem a oportunidade de melhorar o trabalho dele. A gente atendia somente Norte e Nordeste, hoje em dia a gente já atende uma conta do Sudeste, que é Minas Gerais, porque ele conseguiu provar que se ele trouxesse essa conta para cá, mesmo que as viagens fosse aumentar o fluxo de viagens entre Nordeste e Sudeste, ele ia conseguir reduzir o custo, se ele trouxesse. Então vamos botar no nosso portfólio, ajudamos a conseguir promoção dentro da empresa. Exatamente. Então tá, gente, obrigada Jaque, obrigada Camila, vamos dar continuidade aqui. E neste momento teremos um painel sobre hotelaria corporativa, tendências para os próximos anos, mediada pelo senhor diretor-geral da Casa Blanca Turismo, Henrique Sérgio Abreu, e terá como convidados Rebeca Ferreira da Trente e a senhora diretora-geral do Hotel Sonata de Iracema, Ivana Bezerra. Por favor. De novo, é um prazer estar aqui com vocês. Teoricamente, eu deveria apresentar um painel sobre a perspectiva da hotelaria para os próximos 2 anos. Aí eu entraria na área de hotelaria por dizer o seguinte: a primeira coisa e mais importante numa hotelaria é localização. É localização, localização, localização. Isso é fundamental. Muitas vezes a localização ela é ligada a uma área específica. Você quer ter uma representação importante. Outras vezes é porque é próximo do local aonde você vai trabalhar. Então tem diversas razões de ser. Mas você pode errar em tudo ao assentar um hotel, menos do local a que ele se serve para atender a clientela que você especifica. Segunda coisa importante é a adequação ao mercado. Fortaleza foi uma cidade turística mas durante muitos anos nós não tínhamos nenhum hotel com características corporativas. Nenhum. Todos os que hoje estão aqui funcionando como nós aqui, foram adaptados após anos de existência. O relacionamento com o cliente, isso é um outro ponto muito importante com a hotelaria, porque a hotelaria tem a possibilidade, ele tem o telefone, ele tem o endereço, ele sabe o cliente, ele sabe o que ele gosta. A hotelaria tem uma possibilidade de manter um relacionamento extra paredes do seu hotel.
Então, é muito importante para ela fazer isso. Depois, o serviço a quem demanda. Todos os hóspedes de um hotel não querem a mesma coisa. Nós aqui falamos de um hóspede que só quer viajar na cadeira, um assento conforto. A hotelaria tem aqueles que só querem sentar na cama conforto. Então, esta informação, sendo de posse da hotelaria, isso numa empresa de 300 pessoas, isso eu estou falando de 3. Não passa disso. Mas a hotelaria, tendo esta informação, não custa muito colocar uma flor na mesa. Não custa muito colocar 2 ou 3 frutas na mesa. Porque quem trabalha, como a gente, eu trabalho muito fora de casa, muito viajando, quando a gente chega de noite, muitas vezes, especialmente em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, as distâncias são muito grandes, você já está muito cansado, não aguenta mais voltar, sair para poder ir para um restaurante para poder voltar. Você encontra na mesa algumas frutas, é o suficiente para você. E aí o hotel cresce para o hóspede numa avaliação imensa. Mas ela precisa estar associada com a agência para que isso seja, a hoteleira saiba pela agência com quem que ela deve fazer isso. Não vai fazer isso com 300 hóspedes. A última coisa que eu tinha anotado aqui é a parceria com a agência. De todos os nossos fornecedores, a agência é talvez uma das últimas que ainda nos paga algum comissionamento. E é muito comum para nós, e ao mesmo tempo desestimulante, você oferecer um preço a um cliente, que é a tarifa que você tem, a gente, e o hotel oferecer um preço direto, deduzindo a comissão que iria nos pagar. Quer dizer, isso nos coloca numa situação de muito desconforto. Então, aquela história de é proibido fingir. Se o hotel precisa fazer isso, não tem nenhum problema, mas nos comunique, vamos tratar abertamente. Né? Chega assim, 31 de dezembro, aqui nesse lugar, esse é o lugar mais valioso de Fortaleza. Está em frente à queima de fogos, está em frente ao Réveillon Popular de Fortaleza, que junta 1,5 milhão de pessoas. Nem o Copacabana Palace é mais importante que isso aqui. Aí tem direito a Ivana de perguntar, espera, por que eu vou pagar a comissão? Quando o pessoal está fazendo fila para conseguir uma vaga aqui. Então ela pode muito bem dizer, olha, do dia tal ao dia tal, não bloqueie nada comigo, porque eu não pago comissão. É no direito dela. Agora tem que ser dito, tem que ser combinado, porque eu não posso vender para o meu cliente algo que quando ele chegar no caixa seja diferente. Isso é de fundamental importância. E por último, aqui Fortaleza se adeque, aqui a hotelaria de Fortaleza, que se adeque ao mercado corporativo e a um mercado que espero esteja chegando em Fortaleza, que nenhum hotel de Fortaleza, nenhum, está adequado para ele. E chama-se o mercado americano. Não precisa que a gente mude todo o Hotel Sonata. Não precisa. Mas poderia mudar um andar. Vamos pegar um andar e adequar ao mercado americano. Um andar, vamos supor, tenha, não sei, 20 apartamentos, 10 apartamentos. Então, esses 10 nós vamos adequar ao mercado americano. E você vai receber americanos até aquela quantidade. Mas o americano que ficar naquele quarto vai ficar satisfeito. E o mercado americano é profundamente diferente do mercado brasileiro, que é parecido com o mercado europeu. As demandas são muito diferentes. Bom, você tem uma pergunta? Eu tenho sim. Enquanto o senhor está buscando as informações aqui, o senhor falou sobre as diferenças dos hóspedes americanos
e europeus. E a gente se assemelharia um pouco mais aos europeus. Enquanto o senhor está aí atrapalhado com a planilha, o senhor podia comentar para a gente brevemente as diferenças? A diferença é na qualificação do hotel que eu estou falando, né? O americano, ele usa a cama queen size quando ele tem uma cama dupla. São 2 camas queen size. Essa cama de largura de 1,20 m é inaceitável para o americano. Quando ele usa uma cama de casal, ele usa a cama king size. Então, primeira coisa, o tamanho do quarto e das instalações de pernoite são profundamente diferentes. Segundo, a parte de controle ambiental, né, de dentro do quarto. Normalmente digital, com uma automação muito maior do que se tem. Terceiro, ele está acostumado a pagar por tudo. Por tudo. Eu diria até que brevemente nos Estados Unidos, nos hotéis, você vai pagar por banho que você tomar. Se você ligar a água quente, ele tem lá um contadorzinho e vai estar na sua diária quantos minutos de água quente você tomou. Muitos deles não aceitam que um apartamento tenha mais de 3 anos de reformado assim, no carpete, não é instalações de alvenaria, né? Ele normalmente usa uma televisão plana, de qualidade, né, grande, de grande tamanho, enfim, um hotel 3 estrelas nos Estados Unidos, em instalações, é bem superior a qualquer hotel 5 estrelas daqui. Diferente de algumas demandas de hotel 5 estrelas para nós aqui. Um hotel 5 estrelas para nós tem que ter um talher que tenha um certo peso, que ele seja de um aço de uma certa qualidade e tal. Isso não é importante para o hóspede americano. Agora, que a faca corte perfeitamente, aí é de importância americana. Né? O americano está acostumado a ele próprio fazer muitas coisas. Todo americano tem, todo quarto tem dentro do quarto uma tábua de engomar, um ferro de engomar, um secador de cabelo e uma máquina de fazer café. Porque é ele que faz isso. Ele não tem ninguém para fazer isso. Então, são diversas as características de um quarto num hotel americano e num hotel brasileiro. Mesmo que sejam 3 estrelas. Mesmo que sejam 3 estrelas. Agora, tem outras coisas que eles vão ficar extasiados, né? Estar num hotel desse aqui, abrir a janela e olhar para esse mar maravilhoso, isso não existe nos Estados Unidos. Isso não existe. Não interessa, você pode estar em São Francisco, pode estar na Califórnia, não tem hotel na beira do mar. Não tem. Então, para eles não passam mais do que 1 minuto para achar que isso é importante. Aí, Ivana, quais os desafios do mercado de hotelaria corporativa para atender de forma mais eficiente o mercado corporativo em Fortaleza? Ou, digamos, no Nordeste, onde nós estamos situados. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Um parceiro como a Casa Blanca, principalmente por ser um parceiro como a Casa Blanca, que muito nos honra. Bom, respondendo a pergunta do Henrique Sérgio, na verdade, assim, a nossa perspectiva, na verdade, em relação à hotelaria, o que a hotelaria deve fazer para manter e fidelizar ainda mais o cliente corporativo? Na verdade, já foi muito respondida essa pergunta aqui por outras pessoas, até mesmo por você. Eu acho que não só o mercado corporativo, o mercado de modo geral, mas principalmente corporativo, é a questão da flexibilidade, é a questão do preço versus qualidade. Quando eu falo em flexibilidade, não só de negociação, mas também, talvez, principalmente,
a necessidade que o cliente tem de ter um atendimento personalizado. Aquela coisa de, como ele falou, é a fruta no quarto. No caso, a gente tem vários clientes que é muito engraçado. Tem um que é maravilhoso, mas se ele chegar aqui e a maçã dele não estiver no quarto, o mundo se acaba. Então, assim, a gente sabe do cliente da maçã, a gente sabe do cliente do chá, a gente sabe do cliente que gosta de ser chamado de doutor, tem um que não gosta de ser chamado nem de senhor. Então, eu acho que essa coisa da humanização, do treinamento no pessoal, falo já um pouco dos equipamentos, mas a parte humana, eu acho que é fundamental. A gente escuta muito, eu escutei demais durante a COP, isso muito me envaideceu em relação ao nosso povo. A alegria, a simpatia, a forma de atender. Muitas vezes eles nem têm muito o treinamento, a parte técnica, mas se desdobram tanto em agradar como ser humano, que termina que encanta. E na COP eu escutei demais, eu sempre perguntava, eu gosto muito de conversar com os hóspedes, eu sempre perguntava o que é que eles estavam achando da nossa cidade. E muitos falaram do nosso povo. Então, assim, isso eu acho que no caso específico do Sonata, a gente tem alguns membros da nossa família Sonata presentes, assim, a gente investe muito nessa coisa da valorização da pessoa, não só como profissional, mas também como pessoa, e eu acho isso fundamental. E aí, né, isso entra também, como eu falei, em relação à Casa Blanca e o Sonata, a questão da transparência, da flexibilidade, do feedback. Isso é muito importante, a gente está ouvindo tanto o nosso cliente como a agência, como é que a gente está, como é que a gente pode melhorar, o que é que a gente está falando, onde é que a gente está falhando. Bom, e além disso, principalmente, eu escuto também muito aqui, porque eu me preocupo muito, a nossa equipe se preocupa muito em relação à manutenção do equipamento. Então, assim, o Sonata tem 9 anos, nós já estamos entrando para a segunda reforma geral. Então, assim, a primeira reforma, com 5 anos, nós trocamos todo o apartamento, televisão, ar-condicionado, decoração, tudo, para que o cliente realmente visse que a gente está de cara nova. Não costumamos maquiar nada aqui no hotel. Quando a gente precisa, realmente a gente faz. E isso faz diferença para o cliente. Ele tem que sempre estar sentindo que a gente está se preocupando com o bem-estar dele, não só na parte estética, mas na parte realmente de manutenção de modo geral, tanto dos equipamentos como da parte física. E isso a gente debate muito na BIH. Eu também faço parte da BIH e a gente discute muito com os colegas da nossa imagem. Né? Não adianta 1, 2, 3 hotéis estarem com a imagem legal se a hotelaria toda é usada. Até porque, depois da vinda do centro de eventos, nós estamos com a ocupação praticamente linear durante quase que o ano todo, de pessoas mais exigentes, que é o mercado corporativo. Além das empresas, né, temos também a vinda de congressos e eventos que trazem aumentou bastante o mercado corporativo. Então, assim, a gente fala muito, Sérgio, sobre a necessidade de todos os hotéis estarem no padrão, não é padrão de estrela, digamos assim, mas padrão de manutenção, de qualidade, para que não haja uma imagem negativa da gente em relação a isso, para quem vier para falar. Muito obrigado. Rebeca tem uma extensa experiência na cadeia produtiva do atendimento nesta área de hotelaria, porque é um grande intermediário, né, disso entre o fornecedor primário e a hotelaria e a agência. Então, perguntaria para a Rebeca, dentro desta cadeia, dentro dessa cadeia produtiva, quais são as necessidades maiores dos clientes corporativos, no caso, para a Trend, por exemplo, e as soluções que vocês acham que podem ser implementadas. Então, bom dia, obrigada por ter sido aqui convidada e participar aqui com vocês, estou muito feliz. Então, eu nem falei bom dia, né, porque eu sou de Recife, então estou ouvindo aqui, já estou no bom dia. Então, eu sou da Trend Operadora, uma operadora que tem 22 anos de mercado, e o início da Trend foi consolidando hotéis e trazendo isso para as agências de viagens, já contratando os hotéis e colocando isso em um sistema. Na época, não existia, né, nenhuma outra operadora que trabalhasse dessa forma, consolidando hotéis. E com essa vivência, experiência da Trend, a Trend hoje é a maior operadora corporativa do Brasil.
foco da Trend, todos esses anos, sempre foi trabalhar para o mercado corporativo. E a gente entende que o que o mercado mais pede é ter agilidade nos processos, é ter um sistema integrado, com qualidade, que você tenha uma disponibilidade muito grande. O que a Trend fez? Ela colocou uma equipe inteira no Brasil para contratação. Então, em cada estado tem uma equipe de contratação que capta hotéis, que negocia com os hotéis, disponibiliza um bloqueio dentro do sistema com um grande número de apartamentos, com excelentes condições, por termos um volume de vendas muito grande com eles. Para o hoteleiro é muito interessante e para a agente de viagem também. Então, assim, o que a gente vê muito acontecendo é que o que a gente mais precisa hoje é a chave do quarto. Além da tarifa, a gente precisa ter a disponibilidade. A gente precisa que o executivo queira viajar amanhã e ele tenha aquele hotel que ele quer ir amanhã, porque as viagens são muitas vezes dessa forma, assim, sem muita antecipação. Querem alterar as reservas e querem muita agilidade nos processos. Então, isso a Trend tem muito. Pra vocês terem noção, tem hotéis que a gente tem disponibilidade diária de apartamentos bloqueados, entre 50 e 60 apartamentos por dia só para a Trend. Então, a gente tem bastante disponibilidade, temos a chave do quarto, temos um sistema integrado. A Casa Blanca, eu não preciso nem falar, é uma parceira enorme. Para mim é um exemplo de verdade, como o seu Henrique Sérgio disse. Aqui a gente não pode fingir. Eu tenho uma admiração enorme pela Casa Blanca, porque ela faz um trabalho completamente diferenciado de qualquer outra agência de viagem. Então, eu sou regional Nordeste e tenho reuniões mensais em São Paulo, lido com várias agências e realmente não conheço uma agência que tem um trabalho da forma que a Casa Blanca tem, assim, tão impressionante, como eles pensam muito na frente do que o mercado. Eu tenho uma pergunta aqui, e a última, que eu não sei realmente a quem eu fazer. A pergunta é: o que é que nós vimos discutido aqui e o que é dentro disso, o que é que você encontra, você atesta que a Casa Blanca faz? Então, eu acho que, em vez de eu perguntar às duas entrevistadas, eu perguntaria a alguém do nosso time que atende, que é o Sonata ou trabalha com a Trend. Alguém gostaria do nosso time de responder o que é que você, estando dentro da Casa Blanca, o que é que você vê que a Casa Blanca tem e faz para atender, dentro do que a gente ouviu, o depoimento das duas colegas, do que você ouviu das perguntas, da resposta das nossas duas colegas, da Rebeca e da Ivana. O que é que você vê, o que é que você viu no painel, o que você pode atestar que a Casa Blanca tem e faz? Bom dia a todos. Bom dia. Eu acredito assim, geralmente o cliente, ele quer o melhor preço e quer a melhor condição de um local que seja privilegiado, quer um hotel bom. Então, tudo isso vai contar. Então, assim, a Trend, ela tem uma ferramenta ótima, que a gente tem como visualizar vários hotéis, você busca por bairro, tem dimensão de que é perto, longe, tudo, e tem os preços que são consideráveis, né? A gente trabalha muito com Sonata, e é um hotel que atende muitos clientes. Eu, particularmente, faço muitas reservas para o Dragão do Mar, e eles adoram, é acolhedor, né? E eu acho assim que para o nosso ramo é muito importante a gente ter o feedback do cliente e principalmente do fornecedor. O fornecedor sempre está ali junto para compreender o fato de eu vou precisar ceder um pouco, vou dar um late check-in, vou dar um late check-out, alguma coisa assim. Então é uma parceria que existe mesmo com a Trend,
diretamente, quando a gente faz por eles, eles buscam o fornecedor, e até diretamente a gente também consegue. Então, é uma parceria muito boa. E eu espero que continue, que cresça, que a gente possa conseguir novas formas de trabalhar, né, e ajudar cada vez mais os nossos clientes. Agradecemos então aos senhores Henrique Sérgio Abreu, Rebeca Ferreira e Ivana Bezerra por nos brindar com esse belíssimo painel.